Fala, meus queridos e queridas artistas desse mundo gigantesco. Eu sou o Ricardo Riamonde aqui da Escola Rise e estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez o passo a passo para você dominar o processo de ilustração digital. E olha só, além desses 7 passos, eu vou dar mais um 8º passo de bônus e mais 2 dicas extras no final desse vídeo. Nós aqui da Escola Rise temos o grande objetivo de colocar você no trilho, colocar você no caminho certinho aí das artes digitais. Para esse vídeo, para a gente poder passar pelos 7 passos para dominar aí a ilustração digital, trouxe esse cara aqui, ó, Luciano Comorizono, com uma ilustração, uma pintura digital aqui fantástica que ele fez. E enquanto vocês vão vendo aí, eu vou falando dos passos para você poder dominar o processo da ilustração digital. Se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui na Escola Rise, não esquece de deixar aquele like, porque aí o YouTube ele fala assim, tem gente gostando, vamos mandar para mais pessoas, para mais artistas que estejam precisando desse tipo de conteúdo. Então não é só para afagar o nosso ego não, também. Mas vai lá, deixa o seu like, porque esse vídeo vai ser distribuído e compartilhado com muito mais pessoas. E com isso a gente vai cada vez mais fortalecendo aí a nossa comunidade de arte. Então agora, sem mais delongas, bora para a aula. Bom, nesse momento você está vendo aqui o processo inicial que o Luciano Comorizono trouxe aqui para produzir essa ilustração digital. E eu já vou abrir aqui com o primeiro passo, que é conhecer as suas ferramentas. Nesse momento, o Luciano está usando um programa diferente, a gente tem até vídeo aqui sobre esse programa chamado Rebel, que é um programa que simula materiais tradicionais no meio digital. O Luciano ele ainda não tem um conhecimento 100% da ferramenta, mas por que ele consegue produzir tão bem? Porque ele já tem um domínio muito grande de uma ferramenta, que no caso é o próprio Photoshop. Então não é obrigatório a gente ter que dominar uma ferramenta paga, mas é importante que a gente tenha um domínio de alguma das ferramentas. Então, como ele domina bastante o Photoshop, qualquer programa que ele pegue, ele passa por um processo de adaptação, mas ele consegue produzir. Então esse é o primeiro passo para você realmente ter domínio do seu processo, seja do desenho, seja da ilustração, da pintura digital. É conhecer muito bem as ferramentas. Quando a gente conhece a ferramenta, a gente gasta menos energia pensando no uso dela e a gente simplesmente usa e concentra a nossa atenção nos próximos passos. E aí, como um segundo passo é saber entender as formas geométricas. Quando a gente fala de desenho e pintura e ilustração digital, a gente ter um conhecimento e a gente entender que tudo nesse mundo é uma grande forma geométrica, não uma só, são várias formas geométricas. Isso ajuda demais a gente a entender o processo, seja do desenho, seja da pintura, formando a nossa ilustração. A gente precisa perceber que as coisas são círculos, quadrados, retângulos, triângulos. Quando a gente simplifica, e esse é o grande segredo quando a gente vai para a arte, a gente simplifica os elementos, a gente vai ter um domínio maior na construção da nossa cena, do nosso personagem, da nossa imagem. Tá? Então é importante você entender que tudo é uma forma geométrica, uma variação de formas geométricas. Essa simplificação é um dos primeiros passos para a gente poder construir algo dentro do processo artístico. Nosso terceiro passo aqui é um passo que muita gente deita e chora e fica sem saber o que fazer e fala, meu Deus, que difícil, que é conhecer e dominar a perspectiva. A gente ter pelo menos a noção de que tudo nesse mundo tridimensional que a gente vive tem perspectiva é um dos passos bem importantes para a gente poder construir as nossas ilustrações. Ah, mas Riamonde, meu estilo é um estilo mais flat, não vou fazer uma coisa tão tridimensional. Tudo bem, mas você ter a noção de perspectiva é o que permite numa cena a gente ter uma pessoa em primeiro plano e uma arvorezinha lá no fundo, no terceiro plano. A gente ter essa sensação e conseguir passar essa sensação de perspectiva, ela é muito importante, mesmo que o seu desenho, a sua arte, não seja algo tão tridimensional assim. Mas sim, conhecer perspectiva, mesmo dentro do processo de desenhar uma figura humana, é importante para criar essa ilusão do elemento 2D, que é o que a gente faz num desenho, numa pintura, para transformar isso numa sensação tridimensional, mesmo num desenho mais flat, num desenho mais simples, mas ainda assim o conhecimento da perspectiva ajuda a criar essa sensação de um universo
na ilustração digital. E já que a gente está falando de figura humana, o quarto elemento aqui é conhecer e entender a construção da figura humana. De novo, pô, Raimundo, meu desenho não é realista, eu gosto do cartoon, eu vou estilizar, beleza? Mas você entender de proporção, que está linkado lá com as formas geométricas, você entender a proporção de uma figura humana, te ajuda inclusive no processo de estilização. Então a gente precisa pelo menos entender a figura humana para que a gente possa, diante disso, conseguir até quebrar as regras e criar personagens aí mais estilizados. A dica 2, que é conhecer a forma geométrica. A dica 3, que é a perspectiva. E essa dica 4 de figura humana, é um material fantástico para a gente poder construir e criar qualquer coisa dentro aqui da nossa ilustração digital. Seja no digital, seja no tradicional. Esses 3 elementos, eles são a estrutura para que a gente possa criar qualquer coisa. Quando você fica lá, pô, eu tenho várias ideias na cabeça, eu não consigo passar para minha ilustração, é porque você ainda não tem o domínio desses elementos. Forma geométrica, perspectiva e figura humana, mesmo que não seja realista, são elementos essenciais para você construir e, na verdade, começar a trazer todo o seu processo de desenho, de imaginação, aqui para o que a gente está fazendo dentro de uma ilustração. O quinto passo, a gente começa a falar de pintura, que é a gente conhecer e dominar luz e sombra. Na nossa vida, não só na arte, a luz é vida, literalmente. Sem luz não existe nada. Não é um aspecto religioso ou místico, mas sim, não conseguimos viver sem luz. E na arte não é diferente. A arte é uma representação da nossa vida. Então você conhecer e dominar a luz e sombra, que a gente também abrange um pouco a questão do valor tonal, que é a relação de contraste da sua imagem, é um dos elementos que, principalmente na pintura, fazem a diferença. Você até pode ter um conhecimento fraco de cor, mas quando você domina muito bem a construção de luz e sombra, a sua ilustração vai para um outro nível. De novo, mas meu estilo de pintura ele é mais simples. Mesmo que você use cores chapadas ou um gradiente mais simples, você ter esse conhecimento da luz, ele vai transformar a visualização que você cria na sua ilustração, a ilusão que você cria na ilustração. O sexto passo é o que muita gente chora também, assim como quando eu falei da perspectiva, que são as cores, né? Você conhecer teoria de cores. Nossa, eu nunca sei como misturar as cores. Sim, a gente ter um domínio de cores, a gente cria vida na nossa ilustração digital. Então, conhecer e dominar as cores é um dos elementos que trazem essa sensação de um clima para a nossa cena. Eu uso o nome em inglês que é mood, né? Que é clima, que é a sensação que você cria com uma imagem. Então, assim, ter um conhecimento de cores ajuda e muito aquela impressão que você olha para a minha imagem e você fala, nossa, isso aqui parece um dia quente de verão. Nossa, essa cena aqui, ela me causa tristeza porque ela tem um elemento que parece mais azulado. Então, quando a gente tem esse domínio sobre as cores, a gente consegue criar sensações na nossa imagem, na nossa ilustração. Mesmo que, de novo, eu tenha um estilo mais estilizado, cores mais chapadas, mas ainda assim a cor é um elemento importantíssimo para criar a historinha que a nossa ilustração está contando. E por último, e não menos importante, é a gente dominar os materiais. Pô, isso aqui parece um plástico, um vidro, um metal, pele, tudo isso são materiais. Então, dentro da pintura, quando a gente domina a relação de materiais, se tem mais brilho, menos brilho, a gente consegue trazer também mais vida aí para a nossa ilustração. Então vamos recapitular os 7 passos que eu falei até agora e aí a gente vai trazer um passo bônus aí para você. Então, primeiro passo, conhecer as ferramentas, ter domínio nas suas ferramentas. Segundo passo, você entender que tudo é forma geométrica, saber construir as formas geométricas. Terceiro passo, você ter um domínio da perspectiva para criar sensações tridimensionais no seu universo da ilustração digital. O quarto passo é você conhecer a figura humana, mesmo que você vá trabalhar num estilo mais estilizado. O quinto passo é você começar a conhecer e ter domínio sobre luz e sombra. Sexto passo, faltou mão aqui. Sexto passo é você ter um domínio sobre cores, teoria de cores. E o sétimo passo é você conhecer os materiais para diferenciar isso
na sua pintura. Esses são os 7 passos principais para produzir uma ilustração digital. Agora eu quero que você deixe um comentário aqui, diante desses passos, quais deles você tem mais dificuldade, porque a gente sempre tem um domínio em alguns e precisa melhorar em outros aspectos. Deixa aqui nos comentários quais que são os mais difíceis aí para você. E como eu falei, um passo bônus, que é juntar tudo isso juntar todos esses elementos, todos esses passos dentro da ilustração digital, que é composição, como que a gente conta a história, a historinha da nossa ilustração digital. E para isso eu vou deixar aqui um vídeo extra aí onde eu falo, uma aula onde eu falei sobre composição, tá? E sim, eu sei, quando a gente fala todos esses passos, você fala, meu Deus do céu, quando eu vou conseguir dominar isso? Eu vou te dar 2 dicas aqui para você ter um domínio sobre todos esses passos. A primeira dica é você imaginar que o nosso conhecimento, a nossa formação de conhecimento, ela não é um círculo fechado com começo, meio e fim. Eu gosto de pensar naquela escada, que é uma espiral, que chama escada caracol, aquela que você vai subindo. Em vez de a gente pensar numa escada linear, né, que é muito alta e muito íngreme, pensa naquela escada caracol que a cada ciclo de passagem por esses elementos, a gente vai evoluindo um pouco. Então eu estou aqui no meu processo, eu vou evoluindo um pouco no meu desenho, na minha forma geométrica, depois eu vou melhorando um pouquinho na minha perspectiva, depois eu vou para a parte de luz e sombra e assim por diante. E eu vou subindo essa espiral de conhecimento. É muito melhor a gente pensar nessa espiral para a gente não ficar preso numa tensão onde eu não tenho domínio, eu tenho que dominar tudo isso. Não, eu vou dominando esses elementos a cada ciclo de rodada de aprendizado. Então às vezes o meu desenho não está tão bom, mas a minha pintura já está mais legal, então eu já sei que eu tenho que melhorar no meu desenho. Então o próximo ciclo que eu for avançar, eu dedico um pouco mais para o desenho. E aí a gente vai equilibrando esses elementos até a nossa ilustração começar a tomar um corpo mais profissional. E a segunda dica, se você quiser ter domínio, tiver acompanhamento para conseguir dominar todos esses passos, eu vou deixar aqui um link para você da nossa Academia de Pintura Digital, onde apesar do nome ser Pintura Digital, a gente aborda todos esses elementos que eu trouxe para você, passando pelo desenho de observação, construção de forma geométrica, anatomia e perspectiva, luz e sombra, figura humana, materiais, cores, tudo isso a gente tem dentro da nossa Academia de Pintura Digital com o acompanhamento dos nossos professores. Eu vou deixar um link aqui para você pegar mais informações sobre a nossa academia. Encerrando o conteúdo de hoje, mas lembrando, o nosso grande objetivo aqui na Escola Rise é colocar você no trilho, é trazer conhecimento para você dentro das artes digitais, da ilustração digital, para que você construa uma carreira de sucesso nessas profissões. Esse é o meu principal objetivo junto aqui da minha equipe da Escola Rise. Beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo conteúdo.